Amor, pega o cartão da minha mãe. Tem 120 mil reais lá. Compra o que quiser. Essas foram as palavras que ouvi minha filha Júlia dizer ao namorado dela num sábado de manhã. Palavras que fizeram meu sangue gelar e meu coração quase parar dentro do peito. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Marta, tenho 52 anos, e naquele momento estava na cozinha preparando o café quando escutei a conversa vinda da sala. Júlia e o namorado, Tiago, estavam sentados no sofá folheando revistas de eletrônicos, planejando não sei bem o quê. Eu achava que era apenas conversa de casal sobre desejos futuros, aquelas listas de sonhos que jovens fazem. Nunca imaginei o que estava por vir. Minha mãe, Dona Célia, havia falecido 3 meses atrás aos 75 anos. Foi um período extremamente difícil para mim. Perdi não apenas minha mãe, mas minha melhor amiga, minha conselheira, a mulher que me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 10 anos. Dona Célia deixou uma pequena herança que ainda estava em processo de inventário. A casa onde ela morava, algumas economias que somavam cerca de 120 mil reais e algumas joias de família. Durante os últimos anos de vida de mamãe, eu mantinha uma conta conjunta com ela para facilitar o pagamento de suas despesas médicas, remédios e contas do dia a dia. Quando ela faleceu, o advogado me orientou a deixar a conta ativa até o inventário ser concluído, usando-a apenas para quitar pendências do espólio. Eu guardava o cartão dessa conta numa gaveta do meu quarto, junto com documentos importantes da herança. Você tem certeza, Ju? Sua mãe não vai descobrir? Ouvi Tiago perguntar com aquele tom de voz que misturava ganância e cautela. Claro que tenho certeza, amor. Minha mãe nem olha aquela conta. Era da minha avó. E agora, tecnicamente, o dinheiro é nosso mesmo. A gente só está adiantando o que já vai ser meu quando o inventário terminar. Júlia respondeu com uma naturalidade que me deixou horrorizada. Meu próprio sangue, minha filha única que criei com tanto amor e dedicação, estava planejando roubar o dinheiro da herança da própria avó. E o pior, envolvendo o namorado nesse esquema absurdo. Mas e se der problema no cartão? E se perguntarem alguma coisa? Tiago ainda parecia hesitante, mas eu podia ouvir na voz dele que já estava convencido. Não vai dar problema nenhum. Eu vou com você. Se perguntarem alguma coisa, eu digo que é conta conjunta da minha mãe e que ela me autorizou. Ninguém vai questionar. Olha, amor, você está há meses falando daquele notebook gamer, dos tênis importados, do relógio que você viu na vitrine. Essa é nossa chance. Senti minhas pernas fraquejarem. Júlia havia pego o cartão da gaveta do meu quarto, o que significava que ela havia vasculhado minhas coisas, e agora estava oferecendo o dinheiro da herança da própria avó ao namorado, como se fosse um presente de aniversário qualquer. Tiago deu uma risada baixa, aquele tipo de riso que demonstra que a pessoa finalmente cedeu à tentação. Você é louca, sabia? Mas eu te amo exatamente por isso. Tá bom, vamos ao shopping hoje mesmo. Mas você vai comigo, hein? Não quero ter problema. Óbvio que vou, já estou até animada. A gente vai comprar coisas pra você, mas eu também quero uns presentinhos, uns perfumes importados, umas roupas. Afinal, tecnicamente é meu dinheiro também, né? Fiquei paralisada atrás da parede que separava a cozinha da sala. Parte de mim queria entrar ali imediatamente e confrontar os dois, arrancar o cartão da mão de Júlia e dar um sermão que ela jamais esqueceria. Mas outra parte, a parte que conhecia minha filha desde que ela nasceu, sabia que ela precisava aprender uma lição que palavras não poderiam ensinar. Júlia sempre foi mimada. Admito minha parcela de culpa nisso. Depois que me divorciei do pai dela, quando ela tinha apenas 5 anos, tentei compensar a ausência paterna dando tudo o que ela pedia. Brinquedos caros, roupas de marca, festas de aniversário extravagantes. Quando ela cresceu, o padrão continuou. Carro novo aos 18, faculdade particular cara, mesada generosa mesmo depois de formada. Dona Célia sempre me alertava sobre isso. Marta, minha filha, você está criando uma menina que não sabe o valor das coisas, que não entende que dinheiro não nasce em árvore. Mas eu não ouvia. Achava que estava sendo uma boa mãe, que estava dando à minha filha tudo aquilo que eu não tive quando criança. Agora, escutando ela planejar roubar o dinheiro da própria avó falecida,
Eu entendia que mamãe estava certa o tempo todo. Então tá combinado. A gente sai daqui umas 11 horas, almoça naquele restaurante japonês do shopping e depois parte pras compras. Ah, e amor, deleta essas mensagens do celular, tá? Só por precaução. Júlia disse, e eu ouvi o som de beijos e risadas vindos da sala. Voltei silenciosamente para a cozinha. Desliguei o fogo debaixo da cafeteira e me sentei numa cadeira, tremendo. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. A conta conjunta mostrava exatamente R$ 118.450. O dinheiro que mamãe havia economizado a vida inteira com sua aposentadoria modesta, vivendo de forma simples e guardando cada centavo para deixar algo para mim e para a neta. Pensei em bloquear o cartão imediatamente. Seria fácil. Uma ligação rápida para o banco e o problema estaria resolvido. Mas então, eu não saberia até onde Júlia era capaz de ir. Será que ela realmente faria isso? Será que levaria isso até o fim? Tomei uma decisão naquele momento. Ativei os alertas de movimentação da conta no aplicativo e deixei que as coisas seguissem seu curso. Se minha filha realmente fosse capaz de fazer isso, ela precisava enfrentar as consequências reais de seus atos. Não apenas ouvir um sermão da mãe e continuar vivendo na mesma bolha de privilégios. Às 11h15, ouvi a porta da frente se fechar. Júlia e Tiago haviam saído. Minha filha nem sequer se despediu de mim, nem veio me avisar que estava saindo. Simplesmente pegou o cartão roubado e foi embora como se nada fosse. Sentei no sofá da sala, com meu celular nas mãos esperando. Não demorou muito. Às 12h43, o primeiro alerta chegou. Compra de R$ 187,50. Restaurante Sushi House. Eles estavam almoçando com o dinheiro da herança. Meu estômago embrulhou. 13h20. Compra de R$ 8.450. Loja Tec Mundo. 13h51. Compra de R$ 3.200. Nike Store. 14h15. Compra de R$ 12.800. Apple Store. Os alertas continuavam chegando, um atrás do outro. Cada um representando mais um pedaço da herança de mamãe, sendo desperdiçado em futilidades. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não era pelo dinheiro em si. Era por perceber que havia falhado completamente como mãe. Havia criado uma pessoa capaz de roubar da própria família sem qualquer remorso. Quando o total das compras atingiu R$ 48.000, liguei para o banco. Boa tarde, aqui é Marta Ferreira. Estou vendo movimentações suspeitas na minha conta conjunta. Preciso de ajuda. A atendente foi extremamente solícita. Expliquei a situação, omitindo o detalhe de que era minha própria filha. E pedi para que bloqueassem temporariamente o cartão na próxima tentativa de uso, mas que não o cancelassem definitivamente. Agora era só esperar pelo momento em que a casa de cartas de Júlia desabaria. E eu estaria lá para assistir. O shopping Iguatemi estava lotado naquele sábado à tarde. Tiago caminhava pelos corredores de mármore com Júlia ao seu lado, sentindo-se pela primeira vez na vida como um desses homens ricos que sempre viu de longe. O cartão Platinum na carteira pesava como se fosse feito de ouro puro. E a cada passo que dava, sua confiança aumentava. Por onde a gente começa, amor? Júlia perguntou, seus olhos brilhando de empolgação enquanto passavam por vitrines repletas de produtos caros. Pela Tec Mundo. Aquele notebook gamer que eu quero está lá. Tiago respondeu, apertando a mão dela. Depois a gente vê o resto. A Tec Mundo era uma das lojas de eletrônicos mais sofisticadas do shopping. O tipo de lugar onde Tiago costumava entrar apenas para olhar, nunca para comprar. As luzes eram estrategicamente posicionadas para fazer cada produto parecer uma joia rara, e os vendedores usavam ternos impecáveis. Boa tarde. Posso ajudá-los? Um vendedor jovem, de cabelos engomados e sorriso profissional, se aproximou assim que entraram. Quero ver aquele notebook, o Alienware que está na vitrine. Tiago disse, tentando soar casual, como se comprasse computadores de R$ 15.000 todos os dias. O vendedor praticamente se iluminou. Excelente escolha. É o nosso modelo top de linha. Processador Intel Core i9. Placa de vídeo RTX 4090, 64 GB de RAM. É uma máquina perfeita para games e edição profissional.
Tiago mal prestava atenção aos detalhes técnicos. Estava mais interessado em como se sentia importante tendo aquele vendedor demonstrando o produto com tanto zelo. Júlia, ao seu lado, folheava catálogos de acessórios, já escolhendo um mouse gamer de R$ 2.000 e um headset de marca importada. Vamos levar, Tiago disse depois de apenas 5 minutos de demonstração. Perfeito! O senhor também gostaria de ver nossos pacotes de garantia estendida e... Pode colocar tudo. A garantia, o pacote de software, esses acessórios que ela escolheu. Quero tudo. O vendedor mal conseguia esconder a satisfação. Clientes assim eram raros, especialmente tão jovens. Maravilhoso. Vou preparar tudo. Serão R$ 18.450 no total. Como o senhor prefere pagar? Cartão de crédito, Tiago disse, entregando o cartão com uma segurança que não sentia por dentro. Júlia se aproximou, colocando a mão no ombro dele. É conta conjunta da minha mãe. Ela me autorizou a usar para compras especiais, disse ao vendedor, antecipando qualquer questionamento. O vendedor nem piscou. Dinheiro era dinheiro, e ele estava prestes a bater sua meta mensal em uma única venda. Passou o cartão, digitou o valor, e a máquina apitou aprovando a transação. Aprovado. Obrigado pela preferência. Vocês querem que a gente entregue ou vão levar? Entrega, por favor. Júlia respondeu, dando o endereço dela sem hesitar. Saíram da Tecmundo com o recibo na mão e sorrisos largos no rosto. Tiago se sentiu invencível. O cartão havia funcionado perfeitamente, sem perguntas, sem problemas. Júlia tinha razão. Era fácil demais. Viu? Eu disse que não ia ter problema. Júlia sussurrou animada. Agora vamos na Nike. Você precisa daqueles tênis que viu semana passada. A Nike Store era 2 andares de tênis, roupas esportivas e acessórios. Tiago sempre sonhou em ter uma coleção de tênis de marca, mas com seu salário de assistente administrativo, mal conseguia comprar um par decente por ano. Hoje seria diferente. Quero ver os Air Jordan Retro, tamanho 42, disse ao vendedor, um rapaz musculoso de uniforme preto. Temos em 3 cores, preto, branco e vermelho. Quer experimentar? Quero os 3. O vendedor hesitou por um segundo. Os 3 pares? Sim. E quero também aquele moletom ali, aquelas 3 camisetas da coleção limitada e aquele boné que está na vitrine. Enquanto Tiago experimentava os tênis, Júlia aproveitou para escolher roupas de ginástica para ela. Legging da coleção especial, tops esportivos, uma jaqueta corta-vento cara que ela viu uma influenciadora usando. Em 20 minutos, haviam acumulado mais de 10 sacolas. Vai dar R$ 8.200, o vendedor anunciou no caixa. Sem problema, Tiago disse, entregando o cartão novamente com ainda mais confiança. Aprovado. Mais uma vez, sem qualquer complicação. Amor, você está arrasando, Júlia disse, beijando o rosto dele. Agora vamos na Apple. Meu celular está velho, e você também precisa trocar o seu. A Apple Store tinha aquela atmosfera minimalista que sempre intimidou Tiago. Funcionários de camiseta azul circulavam com tablets, produtos expostos em mesas de madeira clara, tudo transmitindo uma aura de exclusividade. Mas hoje, ele não se sentia intimidado. Ele era um cliente e tinha dinheiro para gastar. Queremos 2 iPhone 15 Pro Max, um preto e um dourado, Júlia disse a uma atendente simpática. Com certeza, vão querer os acessórios? Capinhas, carregadores, AirPods? Pode colocar tudo, Tiago respondeu, sentindo-se cada vez mais à vontade nesse papel de comprador rico. Saíram da Apple com R$ 15.800 a menos no cartão, mas com 2 celulares de última geração, AirPods Pro, capinhas de couro e todos os acessórios imagináveis. Tiago, olha aquela loja de perfumes importados. Júlia apontou para uma boutique sofisticada chamada Essência Pura. Sempre quis entrar lá, mas os preços são absurdos. Dentro da loja, o cheiro era de luxo puro. Fragrâncias francesas, italianas, árabes, frascos de design exclusivo em prateleiras iluminadas. Uma vendedora elegante de tailleur bege os recebeu. Bem-vindos,
Procuram algo específico? Quero conhecer os perfumes mais exclusivos que vocês têm, Júlia disse, já se sentindo parte daquele mundo. A vendedora mostrou fragrâncias que custavam entre 1.000 e 3.000 reais o frasco. Júlia experimentou 5, gostou de 3 e decidiu levar todos. Tiago escolheu 2 perfumes masculinos caros, justificando que precisava diversificar suas opções. R$ 9.200, a vendedora anunciou com um sorriso. Cartão. Aprovado. Simples assim. Já eram quase 4 da tarde, e as sacolas haviam se multiplicado. Tiago e Júlia pareciam aqueles casais de filme, caminhando pelo shopping carregados de compras de luxo. Pessoas olhavam, alguns com inveja, outros com curiosidade. Amor, falta só uma coisa, Tiago disse, parando em frente a uma joalheria elegante. Aquele relógio Bulova que eu te mostrei no Instagram. A joalheria era intimidante, com vitrines de vidro blindado e seguranças discretos. Mas eles entraram sem hesitar. Boa tarde. Gostaria de ver o Bulova Marine Star Chronograph, por favor. Tiago disse ao vendedor, um senhor de meia-idade de terno cinza impecável. O vendedor trouxe o relógio numa caixa aveludada. Era lindo. Aço inoxidável, mostrador azul profundo, detalhes dourados. Tiago o colocou no pulso e se olhou no espelho. Pela primeira vez na vida, se viu como um homem de sucesso. Vou levar. Excelente escolha, senhor. São R$ 4.800. Também quero aquela pulseira de prata para ela. Tiago apontou para uma peça delicada na vitrine. Amor. Júlia sorriu, surpresa e feliz. Você merece, Tiago disse, sentindo-se generoso. Afinal, ainda havia muito dinheiro no cartão. O total foi R$ 6.350. O vendedor embrulhou tudo cuidadosamente, e pela 5ª vez naquele dia, Tiago passou o cartão. A máquina processou, apitou. Aprovado. Obrigado pela preferência. Tiago e Júlia saíram da joalheria sentindo-se no topo do mundo. Haviam gastado quase R$ 50.000 em poucas horas, e ainda tinham mais de 60.000 disponíveis. O dia havia sido perfeito. Absolutamente perfeito. Vamos tomar um café naquela cafeteria cara e planejar a próxima rodada de compras? Júlia sugeriu. Vamos. Hoje é nosso dia. Tiago respondeu, colocando o braço em volta dela. Nenhum dos dois percebia que o próximo cartão que passassem seria diferente. Muito diferente. Depois do café, Júlia avistou uma última loja que chamou sua atenção. Boutique Vivace. Uma loja de roupas femininas de alta costura que ela sempre admirou de longe, mas nunca teve coragem de entrar. Vestidos que custavam o salário de um mês inteiro, bolsas que valiam mais que carros usados. Amor, só mais essa loja e a gente vai embora, prometo, Júlia disse, já puxando Tiago pela mão. Ele estava exausto, os braços doíam de carregar sacolas, mas concordou. Afinal, o dia estava sendo perfeito demais para recusar o último pedido dela. A boutique era intimidante. Paredes brancas, decoração minimalista, apenas algumas peças cuidadosamente selecionadas em araras douradas. Uma vendedora de vestido preto e salto alto os recebeu com um olhar que rapidamente avaliou desde suas roupas até as sacolas de marcas caras que carregavam. Boa tarde. Posso ajudá-los? Ela perguntou, o tom de voz profissional, mas levemente desconfiado. Quero ver aquele vestido azul da vitrine. Júlia disse, apontando para um vestido de festa deslumbrante. A vendedora trouxe a peça. Era de seda pura, com bordados delicados e um caimento perfeito. Júlia experimentou no provador e saiu se sentindo uma princesa. O vestido a transformava completamente. Está perfeito em você, Tiago disse sinceramente. Vou levar. E quero aquela bolsa também, a de couro italiana. A vendedora pegou a bolsa. Uma Prada original que custava quase tanto quanto o vestido. Excelente escolha. A senhora tem muito bom gosto. Enquanto Júlia admirava a bolsa no espelho, Tiago notou um blazer masculino numa arara. Era de lã inglesa, corte impecável, o tipo de peça que ele usaria numa entrevista de emprego importante ou num jantar de negócios. Num impulso, decidiu experimentar. Fica muito bem no senhor, a vendedora comentou. É da nossa coleção exclusiva.
Vou levar também. Tiago decidiu. Por que não? O cartão ainda tinha muito dinheiro disponível. No caixa, a vendedora começou a embrulhar tudo com aquele cuidado exagerado que lojas caras têm. Papel de seda, fitas de cetim, caixas personalizadas. Tudo para justificar os preços absurdos. O total fica em R$ 11.800, ela anunciou, digitando os valores no sistema. Tiago entregou o cartão pela 6ª vez naquele dia, agora com a confiança de quem já havia feito isso 5 vezes sem qualquer problema. A vendedora passou o cartão na máquina. Digitou o valor. Pressionou confirmar. A máquina processou por alguns segundos que pareceram normais. Mas então, em vez do apito de aprovação familiar, emitiu um som diferente. Um bip duplo e mais agudo. A vendedora franziu a testa e olhou para a tela. Sua expressão mudou completamente. Senhor, o cartão foi recusado. Tiago sentiu seu estômago cair. Como assim recusado? Deve ser erro da máquina, tenta de novo. A vendedora tentou novamente, digitando mais devagar, como se isso fosse fazer diferença. Mesma coisa. Bip duplo. Não é a máquina, senhor. O sistema está informando o cartão bloqueado por movimentação suspeita. O senhor precisa entrar em contato com o banco. Júlia, que estava olhando seu celular distraidamente, levantou a cabeça bruscamente. O quê? Isso não pode estar acontecendo. A senhora tem outro cartão? A vendedora perguntou, começando a ficar impaciente. Não, é esse mesmo. Tenta mais uma vez, deve ser problema no sistema. Júlia insistiu, sentindo pânico subindo pela garganta. A vendedora tentou uma 3ª vez, agora visivelmente irritada. Nada. A mensagem era a mesma. Cartão bloqueado. Sinto muito, mas não vai passar. Vocês precisam resolver isso com o banco antes. Outras pessoas na loja começaram a olhar. Tiago sentiu suor frio descer pelas costas. Todas aquelas compras, toda aquela confiança, toda aquela sensação de poder, tudo desmoronando em questão de segundos. Júlia, liga pro banco agora, ele sussurrou nervoso. Júlia pegou o celular com as mãos tremendo e discou o número de atendimento do banco. A ligação caiu direto na URA automática, com aquelas opções intermináveis. Para consultar saldo, digite 1. Para a segunda via de cartão, digite 2. Eu não quero essa porcaria de menu. Quero falar com um atendente. Ela praticamente gritou para o telefone, fazendo mais pessoas olharem. Tiago olhou em volta e percebeu algo perturbador. Um segurança do shopping, um homem grande de uniforme azul marinho, estava parado na entrada da loja, observando a cena discretamente, mas atentamente. Júlia, tem um segurança olhando a gente. Ele sussurrou, o pânico agora evidente na voz. Eu estou tentando resolver, ela respondeu, ainda brigando com o sistema automático do banco. A vendedora cruzou os braços, claramente perdendo a paciência. Olha, vocês precisam decidir. Ou pagam com outro método, ou eu vou precisar cancelar a venda. Tenho outros clientes esperando. Só mais 1 minuto, Júlia implorou. Finalmente, depois do que pareceram séculos, uma atendente humana atendeu. Central de atendimento, aqui é a Patrícia, como posso ajudar? Meu cartão está sendo recusado, diz que está bloqueado por movimentação suspeita. Eu preciso usar agora. Júlia falou rapidamente, tentando manter a voz baixa, mas falhando miseravelmente. Pode me informar o número do cartão, por favor? Júlia ditou os números, suas mãos tremendo tanto que ela quase deixou o cartão cair. Um momento. Sim, o cartão foi temporariamente bloqueado devido a múltiplas transações de alto valor em curto período de tempo. É um protocolo de segurança automático. A titular da conta precisa confirmar que autorizou essas compras. Eu estou autorizando. Sou eu que estou usando. A senhora é a titular? Pode me confirmar o nome completo registrado na conta? Júlia hesitou. Aquele era o momento da verdade. É Marta Ferreira Santos. E a senhora é Marta Ferreira Santos? Silêncio mortal. Júlia olhou para Tiago, depois para a vendedora que a encarava com crescente suspeita, depois para o segurança que agora havia entrado na loja e estava a poucos metros de distância.
Sou filha dela. É conta conjunta. Entendo. Mas para desbloquear o cartão, a titular principal precisa confirmar pessoalmente. A senhora pode passar a ligação para ela? Ela não está aqui agora. Então, infelizmente, não posso desbloquear o cartão sem a autorização dela. A senhora pode pedir para a titular ligar para a central? O tom da atendente havia mudado. Antes profissional e cordial. Agora era frio e protocolar. Júlia percebeu que a mulher havia identificado que algo estava errado. Tá bom. Júlia desligou o telefone, o rosto completamente pálido. A vendedora suspirou impaciente. Então, vão levar ou não? A gente precisa ir. Desculpa, Tiago disse, já dando passos para trás em direção à saída. Esperem. Vocês entraram aqui, experimentaram produtos, pegaram peças caras e agora vão simplesmente sair? Sem explicação? A vendedora fez um sinal discreto e o segurança imediatamente se aproximou mais. Júlia sentiu lágrimas de desespero nos olhos. Não é o que você está pensando. Minha mãe tem o dinheiro. O cartão só bloqueou por precaução do banco. Sei. E onde está sua mãe agora? Em casa. Eu vou ligar para ela agora. Júlia saiu da loja praticamente correndo. Tiago atrás dela, ambos carregando as sacolas das compras anteriores como evidências do seu crime. No corredor do shopping, longe de olhares curiosos, Júlia parou e, com as mãos tremendo violentamente, discou o número da mãe. Alô? A voz calma de Marta atendeu no segundo toque. Mãe. A voz de Júlia saiu num sussurro estrangulado. Mãe, eu preciso muito da sua ajuda. Eu estava sentada na sala quando o telefone tocou. O nome Júlia piscava na tela. Respirei fundo antes de atender, preparando-me para o que estava por vir. Alô? Disse, mantendo minha voz calma e neutra. Mãe. A voz de Júlia estava desesperada, trêmula, quase irreconhecível. Mãe, eu preciso muito da sua ajuda. Por favor, você precisa vir aqui no shopping agora. O que aconteceu, Júlia? Perguntei, fingindo ignorância. O cartão bloqueou. Estão dizendo que só você pode autorizar. Mãe, por favor, é urgente. Tem um segurança olhando a gente estranho. E a vendedora está achando que a gente está... Ela não conseguiu terminar a frase, mas eu sabia exatamente o que ela estava tentando dizer. Que cartão, Júlia? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, culpado. Júlia, que cartão você está usando? Repeti mais firme. O da conta sua com a vovó. Ela finalmente admitiu. A voz um sussurro envergonhado. Aquele cartão que estava guardado na gaveta do meu quarto? O cartão que você pegou sem permissão? Mãe, por favor, não faz isso agora. Você pode brigar comigo depois, mas pelo amor de Deus, vem aqui e desbloqueia o cartão. As lojas estão ameaçando chamar a polícia. Eu poderia ter resolvido tudo por telefone. Poderia ter ligado para o banco, confirmado as transações, desbloqueado o cartão e deixado que ela continuasse sua farra de compras. Mas qual seria a lição nisso? Onde você está exatamente? Perguntei. Shopping Iguatemi, segundo piso, em frente à boutique Vivace. Estou indo, não saia daí. Desliguei antes que ela pudesse responder. A viagem até o shopping levou 25 minutos. 25 minutos durante os quais imaginei Júlia e Tiago esperando, ansiosos, talvez sendo observados por seguranças, talvez tendo que dar explicações constrangedoras. Parte de mim sentia pena, mas a parte maior sabia que isso era necessário. Quando cheguei ao shopping, os vi imediatamente. Júlia estava sentada num banco próximo à boutique, o rosto vermelho e inchado de chorar. Tiago estava ao lado dela, cercado por pelo menos 10 sacolas de lojas caras. Um segurança do shopping estava a poucos metros, claramente monitorando a situação. Mãe! Júlia praticamente pulou do banco quando me viu, correndo em minha direção. Graças a Deus você veio. Ela tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás, mantendo distância. Meu olhar foi das sacolas para Tiago, depois para Júlia novamente. Quantas compras vocês fizeram? Perguntei calmamente. Mãe, depois a gente conversa sobre isso.
Por favor, só desbloqueia o cartão agora pra gente não passar mais vergonha. Quantas, Júlia? Ela hesitou, trocando olhares nervosos com Tiago. Umas 5 ou 6 lojas. E quanto gastaram? Mãe, quanto? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, fazendo pessoas próximas olharem. Tiago se levantou, tentando intervir. Dona Marta, a gente pode explicar. Você fica quieto, cortei, meu olhar fixo nele fazendo-o recuar. Você não é meu filho, não mora na minha casa e pegou o dinheiro que não era seu. Então você não tem direito de falar comigo agora. Júlia começou a chorar novamente. Foram R$ 48.800. Ela admitiu entre soluços. Mas mãe, tecnicamente esse dinheiro vai ser meu quando o inventário terminar. A gente só adiantou... Adiantou? Interrompi, minha voz perigosamente baixa. Júlia, você sabe de quem é esse cartão? Seu... É da conta conjunta sua. Era da sua avó, Júlia. Da minha mãe, Dona Célia. A mulher que morreu há 3 meses e que você chorou no velório dizendo que era a melhor avó do mundo. Júlia empalideceu ainda mais. Esse cartão, continuei tirando-o da minha bolsa, estava guardado junto com os documentos do inventário dela. Documentos que estão na gaveta do meu quarto que você vasculhou sem permissão. Você pegou o cartão de uma conta que ainda está em processo de inventário, ofereceu ao seu namorado como se fosse um presente qualquer e gastou quase R$ 50.000 em futilidades. Mas você disse que o dinheiro seria meu. Ela tentou argumentar fracamente. Seria seu, Júlia. Seria. Quando o inventário terminasse. Quando os trâmites legais fossem concluídos. Quando o juiz autorizasse a transferência. Não agora. Não dessa forma. Respirei fundo, tentando controlar minha raiva. Você tem ideia do que acabou de fazer? Você usou recursos de um espólio que ainda não foi concluído. Isso pode ser interpretado como apropriação indébita de herança. Em termos simples, é crime. O rosto de Júlia ficou branco como papel. Tiago deu um passo para trás, como se quisesse se afastar fisicamente da situação. Crime? Ela repetiu, a voz sumindo. Sim, Júlia. Crime. E você ainda colocou seu namorado no meio disso. Agora ele também está envolvido. Tiago olhou para Júlia com uma expressão de pânico e raiva misturados. Você disse que estava tudo certo, que sua mãe havia autorizado, que era só uma conta que vocês compartilhavam. Eu achei que... Júlia tentou se explicar, mas as palavras não saíam. Você me usou. Tiago explodiu. Você me fez gastar dinheiro roubado. Eu posso ser preso por causa disso. Ninguém vai ser preso, eu disse, minha voz cortando a discussão deles. Não hoje, pelo menos. Mas apenas porque eu vou resolver isso agora. Júlia me olhou com esperança. Você vai desbloquear o cartão? Não. Eu vou pagar as compras que vocês fizeram com o meu próprio dinheiro. Meu dinheiro legítimo, que eu ganhei trabalhando honestamente. E vocês... Olhei para os dois. Vão me devolver cada centavo. Com juros. Entrei na boutique, onde tudo havia começado a desmoronar. A vendedora me reconheceu imediatamente como tendo alguma relação com o casal problemático do lado de fora. Boa tarde. A senhora é a mãe deles? Ela perguntou, ainda visivelmente irritada. Sou. E peço desculpas pelo transtorno. Vou pagar a compra que eles tentaram fazer. Qual o valor? R$ 11.800. Passei meu cartão pessoal e a transação foi aprovada sem qualquer problema. Peguei as sacolas e saí. Do lado de fora, Júlia e Tiago me esperavam em silêncio. O segurança ainda estava por perto, mas ao me ver sair com as sacolas pagas, ele finalmente se afastou. Vocês dois vão vir comigo agora, disse. Vamos para minha casa e lá vamos ter uma conversa muito, muito longa sobre o que aconteceu hoje. Júlia assentiu, humilhada e derrotada. Tiago evitava olhar para mim, carregando as sacolas como se fossem evidências de um crime, o que tecnicamente eram. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Como eu havia falhado tanto como mãe que minha filha achou que roubar da própria avó morta era aceitável? O silêncio dentro do carro durante o caminho até minha casa era ensurdecedor. Júlia estava no banco de trás,
olhando pela janela com lágrimas escorrendo silenciosamente. Tiago ia ao lado dela, tenso, checando o celular obsessivamente. Eu dirigia em silêncio, ainda processando a extensão da situação. Quando chegamos em casa, coloquei todas as sacolas na sala de estar. Era uma quantidade obscena de compras. Caixas de eletrônicos, sacolas de roupas de marca, embalagens de perfumes caros, joias. Tudo espalhado como evidências de um crime. Sentem, ordenei, apontando para o sofá. Os dois obedeceram como crianças sendo repreendidas pela diretora da escola. Eu me sentei na poltrona em frente, com a mesa de centro entre nós repleta de sacolas. Primeira coisa que preciso deixar claro. Comecei, minha voz calma, mas firme. Júlia, você acabou de cometer apropriação indébita de herança. É um crime previsto no Código Penal. E Tiago, você é cúmplice, mesmo que alegue que não sabia. Tiago ficou ainda mais pálido. Dona Marta, eu juro que ela disse que estava tudo certo, que a senhora havia autorizado. Eu disse que era conta conjunta. Júlia protestou fracamente. Não menti sobre isso. Mas omitiu que a conta estava em processo de inventário. Omitiu que o dinheiro não estava disponível para uso pessoal. Omitiu que pegou o cartão escondido da minha gaveta sem permissão. Minha voz foi ficando mais dura a cada palavra. E sabe o que mais me choca, Júlia? Não é nem o dinheiro. É que você fez isso com a herança da sua avó. Da mulher que te criou junto comigo, que te levava no parque todo domingo, que pagou sua festa de 15 anos, que estava lá em cada formatura, cada conquista. E 3 meses depois que ela morreu, você rouba dela. Júlia começou a soluçar violentamente. Eu não pensei assim, mãe. Eu só achei que o dinheiro já era nosso mesmo. Mas não é. Não até o processo terminar. Levantei a voz, perdendo a paciência. E mesmo que fosse, você ia fazer o quê? Gastar metade da herança em tênis e perfumes? Em notebook para um namorado que você namora há apenas 6 meses? Tiago se mexeu desconfortável no sofá. Vocês gastaram R$ 48.800. Continuei. Eu paguei mais 11.800 para evitar que vocês fossem processados pela loja. Total, R$ 60.600. Esse é o valor que você me deve, Júlia. Eu vou pagar, mãe, eu prometo, vou pagar tudo. Com qual dinheiro? Você ganha R$ 2.500 por mês no escritório. Depois de descontar suas contas e despesas, sobra o quê? 500? 600? Mesmo se você me pagar R$ 1.000 por mês, vai levar 5 anos para quitar essa dívida. A realidade começou a afundar. Júlia olhou para as sacolas ao redor como se as visse pela primeira vez, percebendo a dimensão do que havia feito. E tem outra coisa. Continuei pegando meu celular. Eu vou precisar comunicar isso ao advogado que está cuidando do inventário. Ele precisa saber que houve tentativa de uso indevido dos recursos. Mãe, não, por favor. Júlia praticamente pulou do sofá. Se você fizer isso, vai ficar registrado. Pode afetar o inventário. Deveria ter pensado nisso antes, Júlia. Tiago se levantou bruscamente. Olha, dona Marta, eu sinto muito por tudo isso, mas eu preciso ir. Tenho que trabalhar amanhã cedo e... Você vai levar todas essas compras com você, disse friamente. Especialmente as coisas que são suas. O notebook, os tênis, as roupas, o relógio. Não quero nada disso na minha casa. Mas eu vou devolver, ele disse rapidamente. Vou devolver tudo nas lojas e conseguir o dinheiro de volta. A maioria das lojas de luxo não aceita devolução, Tiago. Especialmente de produtos personalizados ou com etiquetas removidas. E mesmo que aceitassem, você ia ter que explicar por que está devolvendo quase R$ 50.000 em compras. Quer arriscar? Tiago pegou as sacolas das suas compras com as mãos tremendo, evitando olhar para Júlia. Na porta, ele se virou. Júlia, A gente precisa dar um tempo. O quê? Júlia olhou para ele incrédula. Tiago, você não pode me deixar agora. Você me colocou numa situação legal grave. Eu posso perder meu emprego se meu chefe descobrir que me envolvi numa história dessas. Desculpa, mas eu preciso me proteger. E saiu, fechando a porta atrás de si. Júlia desabou no sofá, chorando descontroladamente. Por um momento, senti vontade de confortá-la, de abraçá-la como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. Mas me forcei a manter distância.
Ela precisava sentir o peso real das consequências. Mãe, o que eu faço agora? Ela perguntou entre soluços. Agora você vai para casa, vai dormir e amanhã vai trabalhar normalmente. Segunda-feira você vem aqui e a gente faz um contrato de dívida formal. Você vai me pagar em prestações e até quitar tudo. Não vai herdar um centavo do dinheiro da sua avó. Mas o testamento... Sua avó deixou uma cláusula no testamento, Júlia. Uma cláusula que eu nunca te contei porque achei que não seria necessária. Peguei uma pasta que estava sobre o aparador. Aqui. Caso minha neta Júlia demonstre comportamento indigno ou cometa atos ilícitos relacionados à herança, sua parte será revertida integralmente para minha filha Marta. Sua avó conhecia você melhor do que eu achava. O rosto de Júlia ficou cinza. Isso significa que você perdeu sua parte da herança, sim. Os 60 mil reais que seriam seus agora são meus. E ainda assim, você me deve mais 60 mil do que gastou hoje. Eu acabei de perder 120 mil reais. Ela sussurrou, a ficha finalmente caindo. Você não perdeu, Júlia. Você jogou fora, por tênis e perfumes. Ela ficou ali sentada, destruída, cercada por sacolas de compras que agora pareciam zombar dela. Tudo aquilo que havia parecido tão maravilhoso algumas horas atrás agora era um lembrete tangível do maior erro da sua vida. Pode ir para casa, disse finalmente. E Júlia, devolva a chave da minha casa. Você perdeu o privilégio de entrar aqui quando quiser. Ela me entregou a chave com as mãos tremendo e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta fechou, eu finalmente permiti que minhas próprias lágrimas caíssem. Não de raiva, mas de tristeza profunda. Eu havia falhado como mãe, mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para ensinar a lição mais importante. Que ações têm consequências, e algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. O domingo amanheceu com uma chuva fina e persistente. Júlia acordou no seu pequeno apartamento alugado com os olhos inchados de tanto chorar. Por um breve momento, ao abrir os olhos, ela esqueceu o que havia acontecido. Então a realidade bateu como um trem. 60 mil reais de dívida, herança perdida, namorado que a abandonou e a decepção devastadora nos olhos da mãe. Ela pegou o celular. 17 mensagens não lidas. Por um segundo seu coração se encheu de esperança. Talvez Tiago tivesse se arrependido, talvez quisesse conversar. Mas quando abriu o WhatsApp, a realidade foi ainda pior. As mensagens eram de amigas do grupo da faculdade. Tiago havia postado stories vagos no Instagram durante a noite. Quando você descobre quem as pessoas realmente são, proteja sua paz de gente tóxica, livramento. Ele não havia dado detalhes, mas estava claro que estava pintando Júlia como a vilã da história. Uma amiga, Carol, havia mandado mensagem privada. Ju, o que aconteceu entre você e o Tiago? Ele tá dando a entender que você fez algo muito errado. Júlia não respondeu. Como explicaria? Ah, eu peguei o cartão da herança da minha avó morta e gastei 50 mil em compras para ele, mas deu errado. A vergonha era paralisante. Ela passou o domingo trancada no apartamento, alternando entre crises de choro e tentativas de calcular como pagaria a dívida. 2.500 reais de salário. Aluguel, 800. Contas, 300. Alimentação e transporte, 400. Sobrava 1.000 reais no máximo. 60 mil reais levariam 5 anos para pagar. 5 anos. E isso sem considerar que ela havia perdido outros 60 mil da herança. 120 mil reais desperdiçados por algumas horas de compras impulsivas. Na segunda-feira, Júlia chegou ao trabalho com 20 minutos de atraso, os olhos ainda vermelhos mesmo depois de maquiagem pesada. Seu chefe, Dr. Marcelo, um advogado exigente de 50 anos, notou imediatamente. Júlia, posso falar com você um momento? Ele disse assim que ela sentou na sua mesa. O coração dela acelerou. Será que ele já sabia? Será que Tiago havia espalhado para mais pessoas? No escritório dele, Dr. Marcelo foi direto ao ponto. Júlia, você está enfrentando problemas pessoais? Sua performance tem caído nas últimas semanas. Você está distraída e hoje chegou atrasada. Desculpe, Dr. Marcelo. Tive alguns problemas familiares no fim de semana, mas estou resolvendo. Problemas familiares. Ele repetiu,
observando-a atentamente. Júlia, você trabalha aqui há 2 anos. É uma boa funcionária, mas preciso que você mantenha o foco. Temos aquele caso grande entrando esta semana e não posso ter distrações na equipe. Sim, senhor. Pode contar comigo. Mas ao longo do dia, Júlia percebeu que não conseguia se concentrar. Cada número que digitava a lembrava da dívida. Cada documento legal que revisava a lembrava que havia cometido um crime. Ela havia estudado direito na faculdade antes de mudar para a administração. Sabia muito bem o que apropriação indébita de herança significava. Na hora do almoço, recebeu uma mensagem da mãe. Júlia, venha aqui hoje às 18 horas. Precisamos assinar o contrato de dívida e conversar sobre os próximos passos. Não se atrase. O dia arrastou-se infinitamente. Às 6 da tarde, Júlia estava na porta da casa da mãe, o estômago embrulhado de nervosismo. Marta abriu a porta com uma expressão neutra. Entre. Preparei café. A sala de estar estava diferente. As sacolas de compras haviam desaparecido. No lugar delas, havia uma pilha de documentos organizados sobre a mesa de centro. Senta, Marta disse, servindo café em 2 xícaras. Vamos conversar como adultas. Júlia sentou, as mãos tremendo ao pegar a xícara. Passei o domingo pensando, Marta começou, e cheguei a algumas conclusões. Primeira, você é minha filha, e apesar da decepção enorme que sinto, não vou abandonar você. Segunda, você precisa aprender responsabilidade de verdade, não apenas ouvir sermões. Terceira, essa dívida vai ser paga, mas de forma que não destrua completamente sua vida. Júlia sentiu lágrimas nos olhos novamente. Mãe, eu sinto tanto. Deixa eu terminar. Marta ergueu a mão. Eu dividi a dívida de 60 mil em parcelas de R$1.000 mensais. São 60 meses. 5 anos. Mas se você demonstrar mudança real de comportamento, eu posso renegociar depois de 1 ano. Eu vou pagar, mãe. Cada centavo. E tem mais. Eu conversei com o Dr. Rodrigues, o advogado do inventário. Ele concordou em não registrar oficialmente o incidente, desde que você assine um termo de compromisso, reconhecendo o que fez e comprometendo-se a pagar. Isso significa que eu não vou. Não vai ter processo? Não, porque eu não vou te denunciar. Mas, Júlia, Marta se inclinou para a frente, o olhar intenso. Isso é sua única chance. Se você fizer qualquer outra coisa remotamente parecida com isso, eu não vou te proteger. Entendeu? Sim, mãe. Eu entendi. Marta empurrou os documentos pela mesa. Assina aqui, aqui e aqui. É o contrato de dívida. Está tudo especificado. Valor total, parcelas, juros simbólicos. É um documento legal, registrado em cartório. Júlia assinou com as mãos tremendo. Agora, Marta pegou outro documento. Isso aqui é o termo do inventário reconhecendo que você foi excluída da herança pela cláusula de indignidade. Também precisa assinar. Era real. Oficial. Júlia havia perdido 60 mil reais de herança por causa da própria estupidez. Ela assinou, cada letra parecendo selar seu fracasso. Pronto. Marta guardou os documentos. Agora você começa do zero. Sem herança, com dívida, sem namorado. O que você vai fazer? Júlia respirou fundo. Vou trabalhar. Vou pagar. Vou provar que posso ser melhor que isso. Espero que sim, Júlia. Porque sua avó está vendo de onde estiver. E eu não vou decepcionar a memória dela deixando você sair impune. Júlia saiu daquela casa com um peso enorme nos ombros, mas também com algo que não tinha antes. A consciência real de que ações têm preços. E alguns preços levam anos para serem pagos. As primeiras semanas após assinar o contrato de dívida foram as mais difíceis da vida de Júlia. Ela acordava todos os dias com o peso da realidade. 60 mil reais de dívida e 5 anos de pagamentos pela frente. Mas o pior não era o dinheiro. Era o silêncio da mãe. Marta havia estabelecido regras claras. Júlia deveria depositar os R$1.000 até o dia 5 de cada mês. Poderia enviar mensagens apenas sobre assuntos práticos relacionados à dívida, e visitas à casa estavam proibidas até novo aviso. Era como se um muro invisível tivesse sido erguido entre mãe e filha.
No trabalho, Júlia se forçou a focar. Ela não podia perder o emprego. Era sua única fonte de renda para pagar a dívida. Doutor. Marcelo havia notado sua mudança de comportamento. Ela chegava 15 minutos mais cedo, ficava até mais tarde quando necessário e revisava documentos com atenção obsessiva. Júlia, você está bem? Ele perguntou numa quinta-feira, depois que ela havia passado o dia inteiro organizando arquivos antigos, sem sequer parar para almoço. Sim, Dr. Marcelo. Só passando por alguns ajustes pessoais. Ajustes que aparentemente te transformaram numa funcionária modelo da noite para o dia, ele comentou com um meio sorriso. Continue assim. Mas a vida social de Júlia havia desmoronado completamente. Tiago não apenas a bloqueou em todas as redes sociais, como também espalhou uma versão distorcida da história para amigos em comum. Ela havia se tornado a garota que tentou usar o namorado para roubar a própria família. Carol, sua melhor amiga da faculdade, foi uma das poucas que a procurou para ouvir o lado dela. Elas se encontraram num café barato perto do trabalho de Júlia. Conta a verdade, Ju. O que realmente aconteceu? Carol perguntou preocupada. Júlia contou tudo. Cada detalhe humilhante. Carol ouviu em silêncio. E quando Júlia terminou, sua expressão era de choque genuíno. Júlia, você usou o dinheiro da herança da sua avó? Sério? Eu sei, Carol. Eu sei como isso soa. Eu estraguei tudo. E o Tiago está por aí se fazendo de vítima quando ele aproveitou e gastou metade desse dinheiro. Carol balançou a cabeça. Olha, você errou. E errou feio. Mas ele é tão culpado quanto. A diferença é que você está pagando e ele está livre por aí. Essa observação ficou martelando na cabeça de Júlia. Tiago havia levado para casa um notebook de 18 mil reais, 3 pares de tênis caros, roupas de marca, um relógio e perfumes. E ela? Ela havia ficado com a dívida toda, a perda da herança e a culpa. Numa noite de sexta-feira, 3 semanas após o incidente, Júlia tomou uma decisão. Pegou o celular e mandou mensagem para Tiago. Precisamos conversar. É importante. Ele não respondeu imediatamente, mas no dia seguinte, sábado de manhã, uma mensagem surgiu. O que você quer? Você pegou 25 mil em produtos. Acho justo você me devolver pelo menos metade disso. 12 mil reais. A resposta veio rápida e agressiva. Você me enganou dizendo que estava tudo certo. Os problemas são seus. Não me envolva mais nisso. Tiago, você sabia que aquilo estava errado. Não faz de inocente. Blá, blá, blá. Você que quis bancar a rica. Agora aguenta. E não me procura mais, ou eu vou na delegacia contar que você me ofereceu cartão roubado. Júlia sentiu raiva subir como lava. Ele estava a ameaçando? Depois de ter aproveitado o dinheiro também? Ela fez algo que vinha evitando há semanas. Ligou para a mãe. Marta atendeu no quarto toque. Júlia. Mãe, Desculpa incomodar. Sei que você pediu para eu não ligar, mas preciso de um conselho. Houve uma pausa. Então. Sobre o quê? Júlia contou sobre as mensagens de Tiago, sobre a ameaça, sobre a injustiça de ele estar livre enquanto ela pagava por tudo. Marta ouviu em silêncio, e quando Júlia terminou, sua resposta foi fria e direta. E o que você esperava, Júlia? Mãe, você esperava que ele fosse nobre, honesto? Ele é um homem que aceitou gastar 50 mil reais que sabia que não eram dele. Pessoas assim não têm caráter. E você escolheu se envolver com ele. As palavras doeram, mas Júlia sabia que eram verdade. Quanto ao que fazer, Marta continuou. Legalmente você não pode forçá-lo a devolver nada. Ele pode alegar que foram presentes. Mas Júlia, aqui vai uma lição importante. Você não pode controlar o que outras pessoas fazem. Só pode controlar suas próprias ações. Ele vai ter que viver com a própria consciência. Você vai ter que viver com a sua. Mas não é justo. A vida não é justa. É uma lição que eu aprendi cedo. Você está aprendendo tarde, mas ainda é tempo. Marta fez uma pausa. Júlia, você ligou só por causa disso ou tem outra coisa? Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Eu sinto sua falta, mãe. O silêncio do outro lado foi longo. Então, com a voz mais suave. Eu também sinto sua falta. Mas confiança não se reconstrói com palavras.
Se reconstrói com tempo e ações. Continua pagando suas parcelas, continua trabalhando, e daqui a alguns meses a gente conversa melhor. Tá bom, mãe. Quando desligou, Júlia percebeu algo importante. Sua mãe não havia desistido dela. Estava apenas esperando que ela provasse que merecia uma segunda chance. No dia 5 do segundo mês, Júlia depositou os R$ 1.000 pontualmente. No dia 6, recebeu uma mensagem curta de Marta. Recebido. Continue assim. Eram apenas 3 palavras, mas para Júlia significavam que havia esperança. Pequena, distante, mas real. E ela se agarrou a essa esperança como um náufrago a uma tábua de madeira, determinada a provar que podia ser melhor do que havia sido. 3 meses haviam se passado desde o incidente do shopping. Júlia depositou R$ 1.000 pontualmente no dia 5 de cada mês, sem falhar uma única vez. Ela cortou todas as despesas supérfluas. Nada de delivery, nada de roupas novas, nada de saídas com amigas. Sua vida havia se tornado uma rotina de trabalho, casa e economia obsessiva. Era uma manhã de quinta-feira quando recebeu uma mensagem inesperada de Marta. Júlia, preciso que você venha aqui sábado às 10h. O Dr. Rodrigues, advogado do inventário, vai estar presente. É importante. O coração de Júlia disparou. Será que havia problemas legais? Será que alguém havia descoberto sobre o uso indevido do cartão e estava processando mesmo assim? As próximas 48 horas foram uma tortura de ansiedade. No sábado, Júlia chegou à casa da mãe pontualmente às 10 da manhã. Marta a recebeu na porta com uma expressão neutra impossível de decifrar. Na sala, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de aro fino, estava sentado com uma pasta de documentos no colo. Júlia, este é o Dr. Rodrigues. Ele é o advogado responsável pelo inventário da sua avó. Bom dia. Júlia cumprimentou nervosa, apertando a mão dele. Bom dia, Júlia. Sente-se, por favor. Sua voz era grave e profissional. Sua mãe me pediu para vir aqui hoje para esclarecer alguns aspectos do testamento da sua avó que você precisa conhecer. Júlia se sentou na ponta do sofá, as mãos suando frio. Dr. Rodrigues abriu a pasta e tirou um documento antigo, com várias páginas. Este é o testamento de Dona Célia Ferreira de Andrade, registrado em cartório há 2 anos, 6 meses antes do seu falecimento. 2 anos? Júlia olhou para a mãe, surpresa. Mas vovó estava bem há 2 anos. Estava, Marta confirmou. Mas ela era uma mulher previdente e muito observadora. Dr. Rodrigues ajustou os óculos. Júlia, vou ler um trecho específico que sua avó incluiu no testamento. Ele limpou a garganta e começou. Deixo meus bens em partes iguais para minha filha Marta Ferreira Santos e minha neta Júlia Santos Ferreira, com a seguinte condição. Minha neta Júlia somente receberá sua parte da herança se no período de 1 ano após meu falecimento demonstrar caráter íntegro e respeito pelos bens que deixo. O estômago de Júlia revirou. Caso minha neta, doutor. Rodrigues continuou. Cometa qualquer ato que demonstre ganância, desonestidade ou desrespeito para com a memória desta herança, sua parte será automaticamente revertida para minha filha Marta, que conheço e confio ter o caráter necessário para administrar esses recursos. Júlia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Vovó escreveu isso pensando em mim? Marta finalmente falou, sua voz carregada de emoção. Sua avó te amava, Júlia, mas ela não era cega. Ela via como você gastava dinheiro sem pensar, como sempre queria mais, como nunca estava satisfeita com o que tinha. Ela me falou, meses antes de morrer, que estava preocupada com você. Mas por que ela não falou comigo? Por que não me alertou? Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Júlia. Ela tentou, Júlia. Marta respondeu. Você não se lembra? Naquele Natal, 2 anos atrás, quando você reclamou que o presente dela era simples demais comparado aos presentes caros dos seus amigos? Ela te levou para o quintal e conversou com você sobre valores. Você ouviu? Júlia se lembrou. Vagamente. Ela havia descartado aquele papo como coisa de vovó antiquada.
Dr. Rodrigues colocou o documento de volta na pasta. Dona Célia incluiu uma carta anexa ao testamento. Ela me instruiu a entregar pessoalmente caso a cláusula de indignidade fosse acionada. Ele tirou um envelope amarelado e o entregou para Júlia. Esta carta é para você. Com as mãos tremendo, Júlia abriu o envelope. A letra era da avó, aquela letra cursiva antiga que ela conhecia tão bem dos cartões de aniversário. Minha querida Júlia, ela leu em voz alta, a voz falhando. Se você está lendo esta carta, significa que o pior aconteceu. Significa que você deixou a ganância falar mais alto que o amor e o respeito. Meu coração está partido, mesmo estando no outro lado, porque isso significa que falhei em te ensinar algo fundamental. Júlia não conseguia continuar, soluçando. Marta pegou a carta e continuou lendo. Mas quero que saiba, este não é um castigo, é um presente. O presente de aprender cedo que dinheiro não é tudo, que caráter importa mais que conforto, e que algumas lições precisam doer para serem aprendidas. Espero que você use essa experiência para se tornar uma mulher melhor. Sua mãe, Marta, é o exemplo que você deve seguir. Ela sabe o valor das coisas porque lutou por tudo. Aprenda com ela, com todo o meu amor, mesmo na decepção, vovó Célia. O silêncio na sala era pesado. Júlia chorava sem parar. Anos de comportamento egoísta desmoronando sobre ela como uma avalanche. Sua avó estava lhe dando um teste, Dr. Rodrigues disse gentilmente. Um teste que ela esperava que você passasse. Infelizmente, eu falhei, Júlia completou, a voz quase inaudível. Eu falhei com ela. Marta se aproximou e, pela primeira vez em 3 meses, tocou o rosto da filha. Você falhou no teste dela, sim, mas não precisa falhar no teste da vida. Você ainda tem tempo de provar que pode mudar de verdade. Júlia abraçou a mãe com desespero e Marta, finalmente, retribuiu o abraço. Ali, naquela sala com o advogado sendo testemunha silenciosa, mãe e filha começaram a curar feridas que haviam sido abertas não apenas pelo incidente do cartão, mas por anos de valores distorcidos. Após a revelação do testamento e a carta da avó, Júlia pensou que havia atingido o fundo do poço. Ela estava errada. O pior ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte, Júlia chegou ao escritório às 7h30 da manhã, como vinha fazendo nos últimos meses. Estava determinada a ser a funcionária modelo, a provar seu valor, a manter o emprego que era sua única tábua de salvação. Mas ao entrar, notou algo estranho. As colegas de trabalho a olhavam de forma diferente, sussurrando entre si. Júlia, Dr. Marcelo quer falar com você. Urgente, disse Amanda, a secretária, evitando o contato visual. O coração de Júlia disparou. Ela caminhou até o escritório do chefe com as pernas bambas. Uma sensação terrível de déjà-vu do dia em que tudo havia desmoronado no shopping. Dr. Marcelo estava sentado atrás da mesa, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Decepção profunda misturada com constrangimento. Senta, Júlia. Ela obedeceu, as mãos geladas. Recebi uma informação muito perturbadora no fim de semana. Ele começou, ajustando os óculos. Um conhecido meu, Dr. Augusto, que trabalha no tribunal, me procurou. Ele estava processando documentos de inventário e viu seu nome associado a uma questão de apropriação indébita de herança. Júlia sentiu o mundo girar. Dr. Marcelo, eu posso explicar? Júlia, você trabalha num escritório de advocacia. Lidamos com questões legais delicadas, com a reputação de clientes importantes. Não posso ter uma funcionária envolvida em questões criminais, mesmo que resolvidas extrajudicialmente. Mas não houve processo. Minha mãe não me denunciou. Eu estou pagando tudo. Eu entendo isso. Mas, Júlia... Ele se inclinou para a frente. Você deveria ter me contado. Deveria ter sido transparente. Isso afeta a confiança. Como posso deixar você manusear documentos financeiros de clientes, sabendo que você já teve esse tipo de conduta? Lágrimas começaram a descer. Dr. Marcelo, por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho uma dívida de 60 mil reais para pagar. Sem esse salário, eu não vou conseguir. Sinto muito, Júlia. Realmente sinto. Mas essa decisão não é apenas minha.
Os sócios também souberam e foram categóricos. Ele empurrou um envelope pela mesa. Aqui está a sua rescisão. Estamos pagando 1 mês de aviso prévio indenizado e todos os seus direitos. Mas preciso que você retire suas coisas hoje. Foi como levar um soco no estômago. Júlia pegou o envelope com as mãos tremendo, incapaz de formar palavras. Júlia, doutor, Marcelo disse, sua voz mais suave. Você é inteligente e capaz. Mas precisa entender que reputação é algo que leva anos para construir e segundos para destruir. Espero que você aprenda com isso e consiga se recuperar. Júlia saiu daquela sala destruída. Recolheu seus pertences numa caixa. Fotos, caneca personalizada, cadernos, enquanto as colegas assistiam em silêncio constrangedor. Ninguém se despediu. Ninguém ofereceu palavras de conforto. No estacionamento, sentada no carro, Júlia finalmente desabou. 2 anos de trabalho jogados fora. Sua fonte de renda desaparecida. Como pagaria a dívida agora? Como pagaria o aluguel? Pegou o celular e, pela primeira vez desde o incidente, abriu o Instagram de Tiago. Ele havia desbloqueado o perfil recentemente, e o que Júlia viu a fez sentir ainda mais náusea. Fotos dele usando o relógio caro, postando stories com frases motivacionais sobre se livrar de pessoas tóxicas, usando os tênis de marca em academias de luxo. E nos comentários, amigos elogiando sua nova fase. Ninguém sabia que tudo aquilo havia sido comprado com dinheiro roubado. Ele havia transformado sua própria culpa na história de uma vítima que escapou de um relacionamento abusivo. Pior ainda, havia um comentário de Lucas, colega da faculdade que também conhecia pessoas do escritório onde Júlia trabalhava. Cara, soube que sua ex perdeu o emprego. Parece que a história dela finalmente veio à tona. Tiago havia respondido com um emoji de indiferença. As pessoas colhem o que plantam. A raiva que Júlia sentiu naquele momento foi diferente de tudo que havia experimentado antes. Não era raiva infantil ou frustração. Era a raiva fria e amarga de quem finalmente entende que foi usada, descartada e ainda transformada em vilã. Ela dirigiu até a casa da mãe sem nem pensar. Marta abriu a porta e imediatamente soube que algo estava errado. O que aconteceu? Perdi o emprego, Júlia disse, entrando e desabando no sofá. Descobriram sobre o inventário. Me demitiram. Marta sentou ao lado dela, processando a informação. Como descobriram? Um advogado conhecido do meu chefe viu meu nome nos documentos do tribunal. Mãe, como eu vou pagar a dívida agora? Como vou pagar minhas contas? Você vai encontrar outro emprego. Quem vai me contratar? Se o Dr. Marcelo descobriu, outros também vão descobrir. Minha reputação está destruída. E o pior, a voz de Júlia subiu, é que o Tiago está por aí livre, usando tudo o que comprou, se fazendo de vítima, e eu sou a única pagando o preço. Marta deixou a filha desabafar, chorar, gritar toda a frustração. Quando Júlia finalmente se acalmou, exausta, Marta falou: Júlia, vou te dizer algo que você não vai gostar de ouvir. Sim, é injusto que ele não esteja pagando junto. Sim, é injusto que sua reputação esteja manchada enquanto a dele está intacta. Mas sabe o que mais é injusto? Sua avó trabalhar a vida inteira, economizar cada centavo e ver a neta desperdiçar tudo em tênis e perfumes. A vida está cheia de injustiças. Então eu não tenho direito de estar chateada? Tem. Mas tem que transformar essa raiva em motivação. Você perdeu 60 mil de herança. Deve 60 mil de dívida. Perdeu o namorado e o emprego. Está no fundo do poço. A pergunta é: você vai ficar lá embaixo ou vai começar a subir? Júlia olhou para a mãe, os olhos vermelhos e inchados. Como eu subo daqui, mãe? Um degrau de cada vez. Amanhã você começa a procurar emprego. Aceita o que vier, mesmo que seja com salário menor. Paga o que conseguir da dívida. E constrói sua reputação de volta através de ações, não de palavras. Pela primeira vez desde que tudo começou, Júlia entendeu que não havia atalhos, não havia soluções fáceis. Ela havia criado esse buraco e teria que escalar para sair dele, por mais difícil e longo que fosse o caminho. Os primeiros dias após perder o emprego,
foram os mais sombrios. Júlia passava horas navegando em sites de emprego, enviando currículos, recebendo apenas silêncio ou respostas automáticas de rejeição. Quando conseguia uma entrevista, invariavelmente chegava a pergunta sobre o motivo de ter saído do emprego anterior. Ela tentava contornar, mas advogados são treinados para perceber evasivas. Depois de 2 semanas e dezenas de rejeições, Júlia finalmente entendeu o que a mãe havia tentado explicar. Ela precisava aceitar começar de baixo, muito mais baixo do que estava antes. Foi assim que, 3 semanas após ser demitida, Júlia se viu usando um uniforme azul e branco, trabalhando como atendente numa lanchonete de shopping. O mesmo shopping onde tudo havia desmoronado meses atrás. O salário era menos da metade do que ganhava antes, R$ 1.300. Depois de pagar o aluguel barato de um quarto que alugou numa casa compartilhada, R$ 600, contas básicas, 200, alimentação e transporte, 300, sobrava exatos R$ 200. Era impossível pagar os R$ 1.000 mensais da dívida. Na primeira sexta-feira do mês, Júlia foi até a casa da mãe com um envelope contendo apenas R$ 200 em espécie. "Mãe", ela disse, a voz tremendo, "eu só consegui isso esse mês. Perdi o emprego bom, o novo paga muito menos. Mas eu trouxe o que pude. Eu juro que não estou gastando com besteira. É tudo que sobrou." Marta pegou o envelope e olhou para a filha. Júlia estava diferente. Cabelo preso num rabo simples, sem maquiagem, usando roupas velhas, olheiras profundas de quem trabalhava 8 horas em pé, atendendo clientes difíceis. "Júlia, quanto você está ganhando?" 1.300. Marta fez as contas mentalmente. "E você está morando onde?" "Aluguei um quarto numa casa com mais 3 pessoas. É pequeno, mas é o que dá para pagar agora." Pela primeira vez desde o incidente, Marta sentiu algo além de decepção ao olhar para a filha. Sentiu orgulho. Orgulho pequeno, mas real. "Está bem. R$ 200 por mês até você conseguir algo melhor." "Mas, Júlia, você está procurando outros empregos?" "Todo dia, mãe. Todo santo dia. Mas ninguém quer contratar alguém que foi demitida de um escritório de advocacia. Eles fazem perguntas que eu não sei responder sem mentir ou sem expor o que aconteceu." Marta pensou por um momento. "Tenho uma conhecida, Dona Elisa, que tem uma pequena empresa de contabilidade. Ela me deve alguns favores. Posso falar com ela, mas Júlia..." Seu olhar foi severo. "Se eu conseguir isso para você, não pode decepcionar. Nem eu, nem ela. Eu prometo, mãe. Eu juro que não vou decepcionar de novo." 2 dias depois, Júlia tinha uma entrevista marcada. Dona Elisa era uma mulher de 40 e poucos anos, direta e observadora. Sua mãe me contou tudo. Ela disse sem rodeios. Sobre a herança, sobre o cartão, sobre a demissão. "Então vamos pular a parte onde você tenta me enganar com meia-verdade." Júlia ficou vermelha, mas assentiu. "Eu cometi erros graves no passado também, Júlia. A diferença é que aprendi com eles e me tornei melhor. A questão é, você realmente aprendeu ou ainda está apenas com pena de si mesma?" "Aprendi", Júlia respondeu, a voz firme. "Aprendi que não existem atalhos, que reputação importa, que confiança se constrói aos poucos e se destrói num instante. Aprendi que R$ 60.000 em produtos não valem nem R$ 10 de dignidade." Dona Elisa estudou seu rosto. "O trabalho é de assistente administrativa. Salário: 2.200, sem benefícios por enquanto. Horário comercial. Se você provar competência em 6 meses, a gente renegocia. Aceita?" "Aceito. Começa segunda-feira. E Júlia, não me faça me arrepender de dar essa chance." Nos meses seguintes, Júlia trabalhou como nunca havia trabalhado na vida. Chegava meia hora antes do expediente, organizava documentos, conferia planilhas 3 vezes antes de enviar, oferecia-se para fazer hora extra sem cobrar adicional. Dona Elisa era exigente, mas justa, e Júlia absorvia cada crítica como uma oportunidade de melhorar. Com o novo salário, Júlia conseguia pagar R$ 500 por mês da dívida. Ainda levaria 10 anos para quitar tudo, mas era progresso real. 6 meses depois de começar na empresa de contabilidade,
Júlia estava revisando documentos quando tropeçou em algo que não fechava. Uma discrepância de R$ 3.000 nos registros de um cliente. Era sutil, algo que a maioria das pessoas ignoraria ou não perceberia. Ela levou imediatamente para Dona Elisa. Você tem certeza? A chefe perguntou, analisando os papéis. Tenho. Conferi 4 vezes. Alguém está desviando dinheiro aos poucos. Provavelmente o contador anterior. Dona Elisa ficou impressionada. Júlia, você acabou de salvar esse cliente de uma fraude séria. Isso é trabalho de primeira qualidade. Naquela noite, Júlia foi até a casa da mãe, algo que havia se tornado um ritual mensal de pagamento que evoluiu para jantares esporádicos. Mãe, aconteceu algo hoje, ela contou enquanto ajudava a preparar o jantar. Eu descobri uma fraude no trabalho. E sabe o que pensei quando vi aqueles números errados? Pensei na vovó. Pensei em como ela juntou cada centavo honestamente e como eu joguei tudo fora num dia. E percebi que pela primeira vez desde que tudo aconteceu, eu fiz algo que ela teria orgulho. Marta parou de picar legumes e olhou para a filha. Júlia estava diferente. Não apenas mais magra e cansada, mas com uma luz diferente nos olhos. Maturidade, finalmente. Ela teria orgulho, sim, Marta disse suavemente. E eu também estou orgulhosa. Pela primeira vez em 8 meses, mãe e filha se abraçaram de verdade, sem mágoa, sem peso, apenas com amor e esperança de dias melhores. Um ano inteiro havia se passado desde aquele sábado fatídico no shopping. Júlia estava na cozinha da casa da mãe, ajudando a preparar o almoço de domingo, uma tradição que haviam retomado nos últimos meses. Era dezembro, e através da janela, ela podia ver o quintal onde a avó Célia costumava plantar suas roseiras. Mãe, preciso te mostrar uma coisa. Júlia disse, secando as mãos no avental e pegando seu celular. Olha esse extrato. Marta parou de temperar o frango e olhou a tela. Era o extrato da dívida. R$ 32.000 pagos ao longo de 12 meses. Mais da metade da dívida original de 60 mil. Júlia, como você conseguiu pagar tanto? Achei que estava pagando 500 por mês. Nos primeiros 6 meses foi 500 mesmo, Júlia explicou orgulhosa. Mas depois que descobri aquela fraude, Dona Elisa me promoveu. Aumentou meu salário para 3.200. E mãe, eu comecei a fazer trabalhos freelance de contabilidade nos finais de semana. Consegui alguns clientes pequenos, lojas, autônomos. Não é muito, mas no último mês consegui juntar 1.500 extras só com os freelances. Marta abraçou a filha, emocionada. Sua avó estaria tão orgulhosa de você agora? Eu penso nela todo dia, Júlia admitiu, os olhos marejando. Sabe quando eu passo naquele shopping? Eu literalmente sinto um aperto no peito lembrando da pessoa egoísta que eu era. Mas ao mesmo tempo, sinto gratidão. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca teria mudado de verdade. Sentaram-se à mesa com café e bolo que Júlia havia trazido. Um bolo simples que ela mesma fez, não uma sobremesa cara de confeitaria como costumava levar antes. Júlia, eu preciso conversar com você sobre algo importante, Marta disse, pegando uma pasta que estava sobre o aparador. O inventário da sua avó finalmente foi concluído, oficialmente. O coração de Júlia acelerou. E, como você sabe, a parte que seria sua, R$ 60.000, foi revertida para mim por causa da cláusula de indignidade. Mas tem uma coisa que você não sabe. Eu tenho o direito de, se quiser, fazer uma doação voluntária dessa quantia para você a qualquer momento. Júlia ficou pálida. Mãe, você não precisa... Deixa eu terminar. Marta ergueu a mão. Eu não vou te dar os 60 mil. Você ainda tem 28 mil de dívida comigo, e isso você vai pagar até o fim porque foi o que combinamos. Mas... Ela abriu a pasta e tirou um documento. Eu quero te fazer uma proposta. Júlia pegou o papel. Era um plano de negócios para uma pequena empresa de consultoria contábil. Dona Elisa e eu conversamos. Marta explicou. Ela diz que você tem talento real para números e para lidar com clientes. Disse que vários dos seus trabalhos freelance foram tão bons que os clientes ficaram impressionados. Então eu pensei, e se você abrisse sua própria empresa? Mãe, eu não tenho capital inicial. Eu tenho. Vou investir R$ 20.000 dos 60 que eram seus. É um empréstimo, não doação.
Você vai me pagar de volta quando a empresa começar a dar lucro, mas sem juros e sem prazo fixo. É uma aposta no seu potencial. Júlia sentiu lágrimas escorrendo. Mãe, eu não sei se mereço isso. Você não merecia há 1 ano. Mas hoje? Hoje você trabalha 12 horas por dia, vive num quarto minúsculo para economizar, pagou mais de 30 mil reais de dívida com sacrifício genuíno. Você provou que mudou. Não com palavras, mas com ações. Isso é o que importa. E se eu falhar? E se a empresa não der certo? Então você vai levantar e tentar de novo. Mas, Júlia, você precisa entender. Essa não é sobre dinheiro. É sobre te dar a ferramenta para construir algo com suas próprias mãos. Sua avó sempre dizia que dinheiro dado cria preguiça, mas oportunidade dada cria caráter. Júlia abraçou a mãe chorando. Eu não vou te decepcionar. Nem você, nem a memória da vovó. Eu sei que não vai. 3 meses depois, JS Consultoria Contábil abriu suas portas num pequeno escritório compartilhado. Júlia havia quitado mais 8 mil da dívida com suas economias antes de investir na empresa, deixando apenas 20 mil pendentes. Os primeiros clientes foram pequenos, uma florista, um mecânico, uma professora de yoga que precisava organizar suas finanças. Mas Júlia tratava cada cliente como se fosse o mais importante do mundo, porque havia aprendido que reputação se constrói um tijolo de cada vez. No primeiro aniversário do incidente do shopping, Júlia foi sozinha ao cemitério visitar o túmulo da avó. Levou rosas brancas, as favoritas de Dona Célia. Vovó, ela disse ajoelhada na grama. Eu sei que te decepcionei. Sei que falhei no seu teste. Mas quero que saiba. Aquele foi o dia em que eu finalmente acordei. Perdi 120 mil reais, mas ganhei algo que dinheiro nenhum pode comprar. Aprendi o valor do trabalho honesto, da dignidade, do caráter. Ainda tenho um longo caminho pela frente, mas agora estou no caminho certo. E sei que, de onde a senhora estiver, está torcendo por mim. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores dançarem. E Júlia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz verdadeira. 2 anos depois, Júlia quitaria completamente a dívida com a mãe. 3 anos depois, sua empresa teria 15 clientes fixos. 5 anos depois, ela poderia ajudar outras jovens que cometeram erros a reconstruírem suas vidas. Mas naquele momento, ajoelhada diante do túmulo da avó, ela era apenas uma mulher de 27 anos que havia aprendido a lição mais importante de todas, que o preço da sabedoria às vezes é alto, mas sempre vale a pena.